A troposfera consiste basicamente em N2 e O2, que juntos compreendem 99% da atmosfera da Terra. Outros gases, compreendidos como constituintes atmosféricos secundários, apesar de estarem presentes em concentrações muito baixas, podem ter efeitos importantes ou danosos no meio ambiente. O quadro apresenta as principais fontes e concentrações típicas de alguns desses gases secundários. Então vamos lá, ele falou do ozônio, que está em descarga elétrica, difusão de... Eu nem gosto de fazer informações legais sobre o dia a dia, né? Até curiosidades às vezes. O metano tem decomposição de matéria orgânica, vazamento de gás natural. O SO2, que está em gás vulcânico, incêndio florestal, ação de bactéria, queima de combustível, fóssil, processo industrial. O CO, que é o monóxido de carbono, está em decomposição de matéria orgânica, processo industrial, queima de combustível. E o NO, que é um outro óxido, monóxido de nitrogênio, que está em descarga elétrica, combustão interna de motores, combustão de matéria orgânica, nitrogenada, enfim. Então as fontes estão aí. E ali, interessante ver, dos que ele deu para mim, dos carinhas que ele citou, 3... aqui, deixa eu só consertar aqui minha mesinha. 3 são óxidos, compostos que têm 2 elementos, onde um deles é o oxigênio, o mais negativo, tá? Então, uma questão que aborda função inorgânica. Pode-se reduzir as concentrações de um desses constituintes gasosos secundários na atmosfera pela passagem dos gases através de purificadores químicos contendo uma pasta de calcário. Gente, calcário, ele falou, né? Cujo principal constituinte é o CaCO3, sendo o gás removido por sua conversão em um sal. Ele falou que o gás vai virar um sal. Aí tem a fonte aqui. Entre os constituintes secundários apresentados, qual pode ser removido pela ação desse purificador químico? Pessoal, aqui tem um pouco de reação inorgânica também, mas é uma reação inorgânica que você consegue sacar o motivo dela. Por quê? No caso, os 2 óxidos que ele citou aqui embaixo são óxidos neutros, que não reagem de maneira ácido-básica, sacou? Então, eles não têm essa característica. E geralmente uma reação de um óxido com um sal, ela vai acontecer se esse óxido tiver uma característica ácida para reagir com um sal que tem característica básica. Olha que legal. E um óxido básico reagiria com um sal característica básica, característica ácida, né? O oposto. Falei errado aqui na hora de falar para vocês. Mas enfim, tem que ter uma reação ácido-base. Alguém de característica ácida e alguém de característica básica. O CaCO3, e aí eu vou ter que entrar um pouquinho em hidrólise salina aqui, mas eu acho que vale a pena. Isso aqui vai ser útil até na parte de equilíbrio. O CaCO3 é um sal em que ele tem o cátion, cálcio e o ânion, carbonato. O cátion cálcio, ele deriva da base CaOH2, porque ele sabe que um sal vem de uma base reagindo com ácido. E o CO3 deriva do ácido H2CO3. E a gente sabe também, olha a inorgânica comendo solto aqui, que essa base é uma base, que é o hidróxido de cálcio, nem botar o nome não, tá? É uma base forte. Bases de metais da família 1A e de cálcio, bário e estrôncio são bases fortes. E esse ácido é um ácido muito fraco. É o ácido carbônico, decompõe com grande facilidade, por isso que não tem como agir como ácido de maneira ativa. Então, esse sal de característica básica. Eu tenho que ter ali algum óxido que reage com ele de maneira a neutralizá-lo. Um neutralizar o outro. Então, tem que ser um óxido ácido. E, por acaso, este carinha aqui, que é o SO2, é um óxido ácido, porque ele é um óxido que, ao reagir com água, forma ácido sulfuroso. Então, um óxido de ametal, geralmente, que reage com água e forma ácido, é um óxido ácido. Então, ozônio e metano não vão reagir dessa maneira com o sal, tá? O metano é um composto orgânico, não tem essa reação possível com o sal assim. E o ozônio não tem essa reatividade toda dessa maneira esperada. Então, o que vai acontecer é que só pode ser letra C. E eu vou te provar, tá?
Vou te mostrar aqui, ó, na reação que aconteceria seria o CaCO3 reagindo com SO2, um composto de característica básica com um composto de característica ácida, formando CaSO4, que é o CaSO3, no caso aqui é o sulfito de cálcio, porque o NOx e o enxofre tem que permanecer mais 4, tá? Então o NOx não muda nesse processo de neutralização, isso é importante falar. Se o enxofre aqui tem o NOx mais 4, que o O é menos 2, aqui ele permanece mais 4, então tem que ser o CaSO3. E vai formar o que aqui? CO2. Vai sair o CO com o oxigênio, vai formar CO2, que é um outro material, um outro composto de característica ácida. Então, um composto de característica básica reage com característica ácida, formando outro de característica ácida e outro de característica básica. E esse cara, que é o sulfito de cálcio, ele é um sólido, converte em um sal, beleza? Numa boa. Então, é uma questão bastante interessante para poder mostrar a aplicação do conceito de função inorgânica para poder entender questões do meio ambiente. Chique.